Boa noite, ficamos responsáveis para apresentar um trabalho sobre a fonte. O grupo é composto por Caio, que sou eu, Erasmo e Cariane. No decorrer da apresentação, vamos abordar alguns tópicos. Eles são: o que é a fonte, a sua função, seus componentes, os conectores, seu funcionamento, os tipos, cálculo, e também fizemos uma pesquisa sobre as fontes mais atuais e a melhor do mercado. O que é a fonte? A fonte é um componente necessário para a operação de outras partes da máquina. Ela desempenha um papel importante na conversão de energia, ou seja, são projetadas para converter a energia da tomada, que é chamada de corrente alternada, em corrente contínua. Além disso, serve também como uma última linha de defesa contra picos de tensão e instabilidade na corrente, depois do no-break ou estabilizador, é claro. É importante falar que, embora quase sempre relegada ao último plano, a fonte é extremamente essencial em um computador. Com a evolução das placas de vídeo, dos processadores, os PCs consomem cada vez mais energia. Para vocês terem uma noção, na época dos anos 90, as fontes mais vendidas tinham 200 watts ou menos, enquanto as atuais têm a partir de 450 watts. Ainda existem fontes que chegam a oferecer mais de 1000 watts. Função: as principais funções de uma fonte é converter energia alternada para contínua, fornecer energia aos componentes dos computadores para que eles possam funcionar em perfeito estado. E para uma melhor compreensão, preparei uma analogia básica sobre práticas que podemos fazer no nosso cotidiano. Um exemplo é o exercício físico. Imagine que você precise praticar exercícios por um período de aproximadamente 3 horas. Se você tem uma alimentação de qualidade e uma quantidade adequada, você consegue se exercitar sem problemas. No entanto, se você não está recebendo a quantidade adequada de vitaminas e minerais, seu desempenho será consideravelmente menor. No computador, a alimentação não precisa ser definida pelo usuário. Basta ter 110 volts ou 220 volts na fonte, pois ela é responsável por dirigir essa energia e passar a corrente para os componentes do computador. Se a fonte não for eficiente, ela poderá passar menos energia e esquentar demais o computador, fazendo com que haja mais esforço, redução do desempenho, bem como uma possível queima desses componentes. Boa noite a todos. Peguei aqui essa fonte emprestada aqui no meu colega e vou tentar explicar um pouco sobre ela aqui. Aqui temos, nessa parte aqui temos o cooler. Aqui temos aqui a entrada da corrente alternada, que passa por aqui. Aqui abaixo temos os componentes de proteção, que é o fusível. Esse fusível serve como uma proteção caso entre uma tensão a mais que 3 volts, ou no caso 12 volts, que essa fonte aqui, a capacidade contínua dele é de 12 volts. Temos também uma proteção aqui que é o NTC, que serve como proteção também contra surto de tensão ou contra o aumento de corrente. Saindo daqui, esses dois aqui da frente são os capacitores, são dois capacitores. Esse capacitor é eletrolítico. A função dele eles são dobradores de tensão. A frequência que entra aqui é 60 Hz.
Depois que passa aqui por esse chaveamento aqui de transistores, que está aqui por detrás aqui, né? Tem um chaveamento aqui, não sei se consegue, tá para pegar aqui, transistores. Ele fica com 20K, né? Corrente de 20K, ou provoca uma queda de tensão. Falando do transistor, tentar levantar um transistor aqui que está perto desse capacitor aqui. Esse transistor aqui, ele tem a função de mudar a frequência. Como eu falei, que ele, aqui na frente, quando ele entra a 60 Hz aqui, quando eu entro a 60 Hz aqui, depois que ele passa por essa parte chaveada aqui, ele passa a ser 20K de corrente. E também temos esses transformadores. Esses transformadores aqui, a tensão dos transformadores é baixar e elevar a tensão. Lado de cá temos a segunda entrada, né? Que é a parte secundária, ADC. Até aqui eu tenho falado da primária, que é a entrada alternada. Passou para esse outro chaveamento aqui, que passa para lá de cá, que aqui mostra alguns grupos de capacitores. Aqui a gente já está na parte DC, corrente contínua. Aqui, logo à frente aqui, desse DC aqui, temos o indutor. Já falei desse rapaz aqui. O dissipador térmico, esses transistores secundários também, é um dissipador térmico. Aqui temos as especificações, né, da fonte, onde mostra a tensão, a corrente e a potência máxima. Conectores. Esse conector que você está vendo em sua tela se chama 20+4 ATX. Ele conta com 24 pinos, podendo ser divididos em dois, uma parte com 20 e a outra com 4, ou dispostos em uma única peça. Os sistemas mais antigos contavam com apenas 20 pinos, de forma que nos PCs mais novos as peças inteiras com 24 pinos são mais comuns. Ele é responsável por levar a energia à placa-mãe. Nessa foto já vimos o conector 4+4 EPS de 12 volts. Na maioria dos casos contam com conectores de 8 pinos, onde eles podem ser divididos em dois, de forma a manter a compatibilidade com as versões anteriores. Esse outro se chama PCI Express e são utilizados na placa-mãe para garantir o melhor desempenho. Esse é o 6+2 PCI Express. Similar aos conectores de 6 pinos PCI, esse já consegue levar uma energia maior para as placas de vídeo. Nessa imagem podemos ver um cabo SATA Power. Esse conector ele é responsável por levar energia ao disco rígido. Conector Molex. Este conector de 4 pinos foi padrão durante muitos anos, mas nas máquinas de hoje em dia não é tão utilizado assim. Ele é comumente usado para os fãs de energia e unidades de disco. Por fim, temos o conector Flop Drive. Você se lembra dos antigos disquetes? Para que os drives funcionassem, era preciso que esse conector estivesse ligado a um deles. Embora esses dispositivos estejam completamente defasados, ainda podem ser encontrados em algumas fontes atuais. Funcionamento de uma fonte para PC. Ela opera transformando a corrente alternada, que é a corrente que entra com o cabo de força que está conectado à tomada, em corrente contínua, que é a corrente de saída, no caso todos os conectores
em 12 volts. Posteriormente, outros conversores convertem parte dessa corrente contínua de 12 volts para 5 volts ou 3,3 volts. Em seguida, uma série de indutores e capacitores é responsável por filtrar o ruído elétrico que pode danificar os diferentes componentes desse equipamento. Tipos de fontes. As fontes mais utilizadas nos PCs são no padrão ATX. Elas surgiram em meados de 1996 e faz uso de capacitores e indutores no processo de conversão de energia, e recebe esse nome por possuir um controle de chaveamento que liga e desliga a passagem de energia de forma a gerar e fixar uma tensão de saída. Elas são mais econômicas e especificam formatos de gabinete de computadores e de placa-mãe. As principais características dessa fonte é que nela existe um único conector com 20 pinos que vai ligado na placa-mãe. Possui chanfros que impedem o técnico de plugar o conector de maneira indevida, danificando o aparelho, e também essas fontes podem chegar até 2.000 watts. As fontes, no geral, elas podem ser distintas de duas formas, modulares e não modulares. As modulares, elas não possuem cabos soldados a ela, ou seja, elas possuem cabos que são destacáveis, e a pessoa só conecta na fonte apenas os cabos que irá usar. Já nas não modulares, todos os cabos são soldados na fonte, e elas precisam estar presentes no interior da caixa. Estes são exemplos com alguns modelos de fontes modulares e não modulares. A Silverstone SFX está representando uma fonte modular e a fonte Aerocool de 350 watts está representando uma fonte não modular. Fontes de notebooks. Geralmente é um bloco com um cabo que vai à tomada e outro que liga ao aparelho. O funcionamento desse tipo de fonte é relativamente simples. Ela recebe a tensão alternada da rede elétrica, ou seja, a tomada, e a transforma em uma tensão contínua reduzida, geralmente de 12 volts, que fornece energia para os componentes do aparelho, como a bateria, o processador, o disco rígido, entre outros. É importante ficar atento à quantidade necessária que sua fonte precisa para atender todos os componentes do seu computador. Hoje em dia, existem várias ferramentas para isso. Uma dessas ferramentas é a calculadora de fonte de alimentação. Logo abaixo da imagem tem um link disponibilizado para acessar essa calculadora que está representada na imagem. Ela é bem simples, basta você colocar o modelo da sua placa-mãe, a CPU, a quantidade de memória, sua placa de vídeo, a quantidade de armazenamento e entre outros requisitos. E assim ela irá te dizer a potência necessária que você terá que ter em sua fonte. Ao usuário que deseja obter uma boa fonte de alimentação, ele precisa ter em mente pelo menos alguns desses requisitos, como analisar a placa de vídeo, principalmente para PCs gamers, que é o componente que mais consome energia, buscar informações de quantos watts de potência é utilizado pela placa e também verificar se contém PFC, Power Factor Correction, que significa fator de correção de força. Basicamente, é um mecanismo que corrige a tensão de entrada para que a fonte não sofra com picos de energia. Além do PFC, também está relacionado com a eficiência energética de uma fonte os selos 80 Plus. Estes selos foram incorporados pelos fabricantes como garantia de qualidade de seus produtos. Essa certificação possui 6 diferentes categorias: o 80 Plus padrão, o branco, bronze, silver, gold, platinum e titânio. As diferenças entre cada certificação está diretamente ligada à eficiência. Cada nível de selo corresponde à eficiência mínima que a fonte conseguiu atingir em determinados níveis de carga de trabalho. Esses níveis de carga são divididos em 20% de potência, 50% e 100%, sendo 50% a carga onde a fonte consegue atingir melhor eficiência.
Nos dias de hoje, esse tipo de certificação já está ficando ultrapassado para a maioria dos usuários, pois este selo não representa a qualidade de todos os componentes internos da fonte, mas sim a eficiência de quanto a fonte consome e o quanto ela pode entregar em watts. Nesse slide, trouxemos alguns modelos das fontes mais atuais do mercado. Para PCs Games, temos a Corsair RM850X com uma certificação 80 Plus Gold. Ela é considerada uma fonte de muita potência, muita segurança e zero barulho. Fontes para PC RGB, temos o exemplo da Thermaltake Smart com 700 watts. E para PCs top de linha, temos a Real Plus, obviamente mais cara, com uma potência de 1.200 watts, mas o seu fabricante garante no mínimo 92% de eficiência. Um valor bastante alto comparado a outras fontes para PCs no mercado. Bom, pessoal, essas são as referências que utilizamos como base para o nosso trabalho e com isso encerramos a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e até mais.